forma inicial de cor. Claro que estudar cor abre um leque de possibilidades, muitas possibilidades, mas a partir de uma sequência de estudos que necessita de um tempo, de uma dedicação, e principalmente dedicação com a nossa observação, porque a cor é um dos elementos plásticos, tá? Que constituem a imagem artística. Então, nessa aula de cor, é importante vocês perceberem no PDF que eu mandei, que tem o espectro do círculo, né? Aí você tem lá o círculo com a divisão lá das cores, não é isso? Esse espectro onde você vê tipo uma pizza de cores, assim, um círculo, na verdade, tem ali as três principais, que são as primárias. Elas fazem uma organização triangular na organização do espectro, do círculo, tá? Elas fazem uma organização triangular. Por qualquer ângulo que você virar o círculo, você vai ver uma organização triangular dessas três cores primárias, que é o azul, que é o amarelo, que é o vermelho. E aí, na formação desse círculo, você tem uma distribuição, né? Ali em volta do círculo, a gente pode chamar também de periferia do círculo, né? Naquela região que parece um margeamento do círculo, tem outras cores que não são primárias. Mas como surgem essas cores? Porque elas estão ali. São cores que se originam a partir da relação entre primárias. Quer dizer, se eu utilizo uma primária vermelha junto com uma primária amarela, eu vou ter a classe dos laranjas. Então vocês vão ver no círculo aí que tem a classe dos laranjas, que você vai ver em alguns momentos uma escala tonal, que os laranjas estão bem mais indo para os laranjas amarelados, e em algum momento os laranjas mais avermelhados. Por que mais um laranja mais avermelhado? Porque na pigmentação, na mistura, dosou mais uma quantidade de vermelho do que amarelo, né? Então, você já tem aí as cores chamadas cores análogas, essas cores que ficam ali na margem do círculo, interagindo entre essa organização triangular, né? Das primárias. Né? O laranja é um secundário, que vem do vermelho com o amarelo. E aí você pega um amarelo e joga com azul, primário. Vai dar classe do quê? Dos verdes. Os verdes é tão secundária quanto a laranja. E vai ter o mesmo esquema que a laranja, aquele momento em que os verdes estão mais amarelados ou os verdes estão mais azulados. É a dosagem, a quantidade de tinta que o produtor lá de arte, o estudante, ele está inserindo na sua mistura, na sua organização de paleta, né? Por isso que um pintor tem que ter uma paleta. E o que é a paleta? A paleta é a organização das cores para você melhor dialogar com elas ali, para você trabalhar na composição de acordo com os estudos que você vai desenvolvendo. Então, se eu pego essa classe dos verdes, né, e trabalho ali, e eu não estou falando nem usando branco ainda, tá? Só entre elas, entre as primárias. Vai dar os verdes, amarelados, verdes, azulados. O mesmo vai ser o azul com o vermelho. Vai dar a classe dos roxos. Eu posso ter um roxo mais azulado com um roxo mais avermelhado. É o mesmo esquema das outras duas pares de misturas anteriores. Eu estou no meio teórico explicando, mas depois a gente tem um demonstrativo aí nos slides, tá? Olha só que legal esse clima, né, harmonioso, porque tem uma organização. A harmonia entre cores, ela surge de uma organização visual. A organização visual permite harmonia. Como a organização dos elementos, objetos de uma casa, permite o quê? Deixar a casa bonita, organizada, e que te dá satisfação. O mesmo são as cores. Quanto mais elas se organizam, você tem uma conscientização sobre a função das cores numa pintura, melhor sua pintura vai ter uma qualidade. Eu não posso chegar e mandar você pintar uma tela agora, de qualquer jeito, pinta aí, faz aí, se vira, a referência é essa. Eu não te dei nenhuma base teórica que possa se aliar ao meio prático. Porque nas artes plásticas a gente tem teoria com prática.
entendeu? Então olha só que bacana isso aqui, né? Você vê essa organização, que chama de cores análogas. Agora olha só a interação delas. Para onde você virar, você tem essa organização do círculo. E depois tem as secundárias, que é o laranja, o amarelo e o verde. Mas elas se interagem? Elas podem se interagir entre elas sem precisar das primárias. Só que quanto mais você mistura, mais você se aprofunda na distribuição de cor, mais você desdobra a cor. E aí você vai estudar muitas outras áreas que a gente não vai se aprofundar agora, para não misturar as etapas de aulas. E a partir dessa organização aqui, a gente vai fazer uns estudos básicos agora, porque a gente vai trabalhar em cima também depois de composições. Isso é o básico, tá? A primeira etapa, a primeira aula, vão ter outras a partir dessa conscientização mais primária, mais inicial, mas a gente vai ter uma experiência hoje entre as primárias com secundárias, as secundárias entre elas e depois uma secundária com uma primária. E depois eu vou chegar um pouquinho sobre cor complementar, se der tempo, tá bom? Então agora basicamente a gente produzir, porque as nossas relações visuais elas vão se melhor se estruturar pela conscientização que temos a partir dessa orientação aqui, tá bom? Explorar a cor é você observar ela primeiro antes de tudo, entender como funciona o círculo, mas praticando, pintando, né? Isso é fundamental. Movimentar braço, vai com pincel, vai articular mistura. Então é importante essa organização, sim, fundamental. Tudo e bota só a folha então é importante com água bem separada da folha. Essa paleta aqui pode ser com prato descartável, porque demora a absorver a tinta e não seca rápido para eles fazer processo de mistura. A gente está utilizando tinta guache, então tira um pouco, ó, do excesso de água que ficou na célula de pincel. E a gente vai fazer uma brincadeira aqui antes de jogar no papel. A gente vai sempre pela cor mais clara, tá? A cor mais clara. O vermelho é muito intenso, como o azul também, mas o vermelho mais ainda, tá? O vermelho e o azul são quentes, mas o azul é frio. O azul ele pode ser quente, dependendo de como ele vai ser desdobrado com outras coisas, ele pode levar uma graduação de tonalidade que pode se tornar quente. Claro, não tem nada a ver, não. Quando você trabalha a cor, muitas coisas surgem. Você vai pegar uma parte aqui, ó, e vai botar aqui no meio. Coloquei aqui. Vou lá. Aí seca. Lavo, seco assim rapidinho. E vou escolher a minha. Vou escolher o azul, não quero o vermelho agora. Formei o que aqui? Verde. O verde, tá. Se eu formei o verde aqui, eu vou me organizar aqui agora no papel. Formei o verde, então eu já vou fazer isso aqui. Vou marcar aqui o azul puro. E depois eu vou aqui do outro lado e vou marcar o amarelo. Mais ou menos aqui nessa direção eu marco o amarelo, né? São primárias, mas com um clima bem assim diferente, né? Então tá, marquei aqui, pronto. Nisso que já que eu fiz essa marcação aqui, eu vou considerar aqui, né? Posso até registrar aqui no lápis só para estruturar aqui. Agora eu vou articular. Se aqui é azul e aqui é amarelo, aqui mais próximo desse azul tem que ter verdes azulados. Mas indo para lá, eu tenho que ter verdes mais amarelados. Então, como é que eu vou fazer? Vou articular aqui. Então, aqui eu preciso o quê? Mais azul. Aqui. Ó. Vou botar mais azul. Ó. Coloquei azul. Posso escurecer mais? Pode. Olha lá. Escureci mais.
Tá vendo? Aí eu sempre limpo aqui. Aí agora eu vou graduando com amarelo. Se agora a tendência é que eu tenho o quê? Que clarear, para chegar próximo ao amarelo. Tá lá, já mudou, tá vendo? Não mudou? Então, por exemplo, se eu quero um verde azulado, eu vou colocar mais pigmentação de azul. Essa dosagem é puramente percepção. Então, se agora a tendência é clarear para me aproximar do nível maior, mais claro, que é o amarelo, eu vou trabalhar mais amarelo agora, em vez daquela quantidade de azul que eu estava no início, tá? Ó, deu uma clareada, não deu? Pouca, mas deu uma graduação tonal a partir da relação de um par de primárias, duas primárias. Aí eu vou, trabalho aqui, ó, tá vendo? Agora a tendência é o quê? Clarear, mas vai ter um verde, é verde, mas é um verde que vai amarelando. Por isso chamar aquele verde amarelado. Às vezes muitas pessoas confundem, né? E aquilo ali não é verde, não é amarelo, na verdade é um verde, só que é um verde que tem uma dose de amarelo bem mais intensa. Agora eu já não estou quase usando o azul, mas eu aproveito o azul que já existe aqui. Vê que eu não uso muito a paleta, não suja ela toda, tá vendo? Eu tenho uma organização. Então, ó. Olha como é que vai mudando. E olha quanta cor eu fiz aqui. No circo cromático tinham essas cores assim lá no espectro do circo, cores análogas, né? A gente vê que está muito pesado aqui, ó, você usa, ó, afasta aqui pro canto, afasta aqui pro canto, clareou, tá vendo? Esse verde é bonito. É. Aí agora aqui, ó, mais amarelado. Dá até para ir mais um pouco, ó, se eu quiser, mas eu terminei aqui só para vocês terem noção. Dá para ir mais. Porque eu tô indo, tem gente que só consegue fazer uma escala pequenininha, a gente fazer uma escala grande. Fica muito bonito. Muito bem pegar isso aqui, ó, e desenvolver uma marcação, né? Eu posso desenvolver uma marcação rápida de áreas, né? Só com esses climas de verdes, né? Aí, vendo? A gente pode fazer uma situação aqui nessa escala e aplicar da composição que a gente vai fazer depois, entendeu? Então isso aqui vocês vão fazer com o vermelho e o azul e depois o vermelho com o amarelo. A gente vai fazer as três. Primeiro a gente vai fazer do verde, vamos ter experiência com verde. Depois a gente vai fazer do vermelho com laranja. Depois do vermelho com azul. Primeiro o amarelo com azul. É, aí agora depois vocês vão fazer assim, ó. Tem que botar um pouquinho de cada desse aqui, então, na canta aqui, né? É basicamente isso que a gente vai fazer agora, tá? Pra gente conhecer um pouco a estrutura do circo cromático agora no meio prático, tá?